Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão litúrgica do tempo pascal, domingo de Páscoa, o ano A Mateus. É o nosso 20º encontro. A Páscoa que celebramos hoje é um momento de fé. Somos chamados a reler toda a história da salvação, com tudo aquilo que Jesus realizou por nós. Celebramos nessa Semana Santa, tudo à luz da ressurreição. Uma luz nova que ilumina toda a história. Jesus é a chave para entendermos a obra do Pai, realizada por meio do seu Filho amado. Jesus de Nazaré, que o Pai ungiu com o Espírito Santo e fortaleza, é aquele que nos ofereceu na cruz o perdão dos pecados. Jesus vem testemunhado pelas testemunhas oculares, que nos dão a certeza desta verdade de fé. Realmente, Jesus ressuscitou e apareceu a Simão Pedro, Lucas capítulo 24, versículo 34. Celebramos hoje a Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e perversidade. Isto é, o fermento que inverte as coisas. Mas celebramos com os pães asmos da pureza e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entremos nessa celebração, entregando todo o nosso ser à graça divina. Que possamos saborear neste momento de vida e luz a vitória da vida sobre a morte. Que sejamos entregues àquele que nos amou até o fim e por nós se entregou. A antífona de entrada é tirada do Salmo 138, 139. Encontramos no versículo 18, é só uma palavrinha do versículo 18, depois do versículo 5 e 6. É uma composição de versículos. Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia. Cristo Jesus dirige ao Pai, que agiu e age por meio do seu Filho. Ele está sempre unido ao Pai. O Pai que não o abandonou e que manifesta em toda a obra da salvação a sua admirável sabedoria. Com essa disposição para celebrar a ressurreição, a Igreja orante se reúne pela fé. A primeira leitura ela é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, depois 37 a 43. Pedro está na casa de Cornélio, um pagão temente a Deus. Foi Pedro aquele que introduziu os pagãos na igreja. Depois do Pentecoste pagão, a leitura narra a pregação na casa de Cornélio e faz o relato que Jesus fez e ensinou, e que os apóstolos, as testemunhas oculares que acompanhavam Jesus em sua missão de anunciar o Evangelho, foram testemunhas escolhidas, eles que comeram e beberam com Jesus, na intimidade de Jesus,
E eles que são a garantia que Deus o ressuscitou, esse teu Pai, no terceiro dia depois de ter sido colocado numa cruz. A garantia desses fatos é dada pelos apóstolos, que testemunharam isto. São testemunhas oculares. Jesus é o juiz dos vivos, juiz dos mortos. E toda a Sagrada Escritura, isto é, o Antigo Testamento, testemunha e aponta para Jesus. Aquele que se une a Jesus pela fé no seu nome, recebe o perdão dos pecados. Tudo o que Jesus fez veio comprovado pela Escritura, o Antigo Testamento, também pela pregação dos apóstolos, pelo testemunho de Pedro, naquele momento em que estava na casa de Cornélio. É a força da pregação, que não parte da eloquência do pregador, mas pela força da palavra de vida centrada em Jesus. E o pregador é instrumento desta graça. Desde a pregação de João Batista até a sua ressurreição. Pedro, como discípulo e apóstolo, é garantia da verdade anunciada. O salmo responsorial é o Salmo 117 e 118. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. É um salmo de ação de graças. Para nós cristãos, o dia que Deus preparou para nós é a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Para Israel, é o dia da libertação da escravidão, da derrota do exílio da Babilônia. Tudo agora é novo e devemos nos alegrar e festejar. A primeira estrofe é composta do versículo 1 e 2. É um convite à ação de graças, que louva a bondade de Javé Deus. Todo Israel, a casa de Israel, formada pelos sacerdotes, leigos, prosélitos. Então, todo Israel é chamado a agradecer a misericórdia do Altíssimo Deus. Para nós cristãos, a misericórdia do Pai por nós através do seu Filho, nossa libertação. A segunda estrofe são composta pelos versículos 16 e 17. Relata a ação divina que agiu e salvou o salmista e o povo santo de Deus, para poder cantar as maravilhas realizadas pelo Senhor Deus. A bondade do Senhor será anunciada enquanto se vive. A terceira estrofe, composta dos versículos 22 e 23, Israel, a pedra rejeitada, se tornou a pedra angular, que fica no ângulo para dar consistência à construção. Para nós cristãos, Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos judeus, que dá unidade a toda a história da salvação, ao Antigo e ao Novo Testamento. Tudo Deus realizou diante de seu povo. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo de 1 a 4. Paulo relata a necessidade ética daqueles que, pelo batismo, participaram da ressurreição de Cristo e os chama a esforçar para conquistar, para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. A palavra aqui, traduzida por esforçai-vos, seria melhor traduzida por apontar, dirigir-se para. Refere à meta a ser atingida, o objetivo a que se deve alcançar. Devemos nos dirigir para atingir as coisas do alto. Requer empenho,
colocar nossa inteligência a serviço da vida. Jesus se encontra como objetivo, como meta. Ele que reina está sentado à direita do Pai. Paulo diz: aspirai às coisas celestes e não aspirai às coisas terrestres. Melhor traduzido seria em aspirar, seria colocar nossos pensamentos, pensar nas coisas divinas e não nas coisas terrestres, isto é, as coisas terrestres que não dão vida e tiram nossa salvação. A nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós, pelo batismo, já estamos mortos. Na carta aos Romanos, Paulo nos afirma: fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 3. Por isso, pelo batismo fomos sepultados com Cristo na sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 4. Esta morte em Cristo nos faz participar da sua vida. Que enquanto vivemos neste mundo, essa vida se encontra escondida como valor, um tesouro, em Cristo. No triunfo de Cristo. Triunfo. Quando o exército romano entrava em Roma, fazia o triunfo, trazendo as insígnias da vitória. As insídias da vitória. As insígnias da vitória. E diante do imperador se honrava o império. Aqui o triunfo é de Cristo, que vence de forma triunfal a morte e o cortejo, que é revelar a vitória de Cristo. Quando o triunfo de Cristo aparecer, Ele que é nossa vida, então também nós apareceremos com Ele como vencedores, já revestidos de glória, revestidos de Cristo. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 20, do versículo 1 a 9. Os personagens das cenas são Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, João. Maria Madalena anuncia o túmulo vazio de Jesus. Este evangelho narra a descoberta do túmulo vazio. No versículo 1, encontramos o relato de Maria Madalena, que bem de madrugada vai ao sepulcro. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, as mulheres vão ao sepulcro para ungir o cadáver de Jesus. Mas em João, José de Arimateia já havia providenciado isto ao depositar Jesus no sepulcro. Mas, ao ir ao túmulo, Maria Madalena vê a pedra removida. Ela nem sequer entra no sepulcro vazio, mas se põe a correr, versículo 2, e busca Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Neste momento, Maria diz a Pedro e ao outro discípulo: tiraram o Senhor do túmulo. Pedro irá ver que Jesus não foi tirado, pois o sudário estava enrolado à parte. E continua Maria: não sabemos onde o colocaram. O verbo está no plural, não sabemos. Nós não sabemos. Quem? As mulheres? O verbo no plural refere à tradição de que Maria foi ao túmulo, não sozinha, mas acompanhada de outras mulheres. Maria diz: o Senhor. Jesus ressuscitado, desde o primeiro momento, não pertence mais a este mundo. Desaparecem os tratamentos familiares, terrenos de Jesus. Maria diz: o sepulcro está aberto. Jesus não se encontrava lá.
Maria leva a notícia aos discípulos. Diante da informação, Pedro e o outro discípulo vão ao sepulcro correndo, numa corrida apressada. O discípulo amado corre mais depressa, não entra no sepulcro. Vê de fora e espera Pedro. Mas o discípulo amado, de fora, vê as faixas de linho no chão. Pedro chega e entra. Pedro tem a precedência de entrar no túmulo. A ressurreição de Jesus não provoca nenhum caos no sepulcro vazio. Pedro inspeciona o sepulcro e somente depois entra o discípulo amado. Ao entrar, o discípulo amado viu e creu, pois não tinham ainda entendido a Escritura, isto é, o Antigo Testamento, que dizia que ele deveria ressuscitar dos mortos. Vemos a precedência de Pedro. O discípulo amado chega primeiro ao túmulo, espera Pedro entrar. Pedro tem precedência. No Evangelho de Lucas, é Pedro que deve confirmar os discípulos na fé. E Jesus diz a Pedro: "E você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos." Lucas capítulo 22, versículo 32. E no mesmo Evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 34, se afirma: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. O Evangelho de João não nega a posição especial de Pedro, mas ele tem maior interesse em relatar o outro discípulo, pois ao entrar no sepulcro, o discípulo amado vê e crê. Não precisa do encontro com o ressuscitado. Nenhum dos dois discípulos precisa de mensagens de anjos para que se comunique a boa nova da ressurreição. Ao dar crédito às Escrituras, João pensa no testemunho de toda a Escritura. Na mente dos cristãos, as provas da Escritura do Antigo Testamento testemunham a ressurreição de Jesus. O cristianismo é convicto de que com a vinda de Jesus Cristo e com sua morte e ressurreição, a Escritura havia se cumprida e levou os cristãos a fazer a leitura a partir de Jesus. E a partir de Jesus toda a história da salvação é revelada. Pedro confirma os fatos e dá garantia. O outro discípulo vê e crê. Cada um tem sua importância por suas funções dentro do grupo dos discípulos, a igreja nascente. Pedro e o discípulo amado são as duas testemunhas que dão garantia da verdade sobre a ressurreição. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. Esta Eucaristia, fecunda de luz e vida, nos faz participar de Cristo Jesus vivo no sacramento da Eucaristia. Celebremos e vivamos nosso testemunho com retidão e verdade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.